Ainda não temos uma visão clara do nosso futuro com a transição planetária. Sei que junto haverá a transição humana. Afinal, será incongruente o planeta subir de densidade e os humanos permanecerem iguais. Como será, quando será, não está claro ainda. Mas uma coisa eu já entendi. Temos que vibrar em um nível superior. Então esse vídeo mostrará um caminho para isso. E no final eu darei ainda outro caminho. Amados, respondendo uma pergunta sobre como seriam os sentimentos na quinta dimensão, trago hoje algumas informações que aos poucos são passadas para a humanidade da Terra. Sim, o nosso planeta está passando para uma frequência quinta dimensional e tudo aquilo que existe nele também vai mudar a energia e as vibrações a fim de se adequar à frequência 5D. Mas vamos colocar de uma maneira um pouco diferente, a fim de que mais pessoas possam compreender esse processo nunca antes experienciado no planeta Terra. Você já sabe que a casa planetária é uma escola de almas, correspondente ao grau evolutivo considerado de provas e expiações. Nessa graduação, as almas aqui encarnadas experienciam as polaridades dentro daquilo que conhecemos como dualidade. Resumindo, entre o bem e o mal, entre o ético e o antiético, entre a luz e a sombra, entre o certo e o errado, enfim, entre duas possibilidades antagônicas, em qualquer sentido. Após centenas e até milhares de encarnações aqui neste planeta escola, a alma já vivenciou todas as possibilidades e também já passou pelas provas de não repetir as ações que lhe mostraram serem negativas. Quando a alma vence todas as provas, ela está pronta para fazer a sua ascensão. A ascensão nada mais é que um estado de consciência mais elevado. Obviamente, para estar nesse estado mais elevado, o ambiente em que a alma passa a experienciar novas possibilidades também deve ser de uma frequência mais elevada ou dimensão mais elevada. Muitas almas já ascensionaram antes, porém, o planeta Terra não havia ainda atingido a frequência de quinta dimensão. Então, tais almas não reencarnaram mais aqui. Como ascensionadas, ou foram para as colônias espirituais da Terra, trabalhar no auxílio daqueles que ainda precisam reencarnar, ou foram para mundos de quinta dimensão ou acima, de acordo com a frequência de cada um. Essas almas também seriam os mestres ascensos, e muitos deles prestam auxílio aos encarnados na Terra. Como já foi trazido aqui tantas vezes, a transição planetária vai possibilitar que todos aqueles que aqui encarnaram ou estão encarnados, ao atingir a frequência acima da terceira dimensão, possam continuar aqui, pois a Terra como escola terá um grau de frequência 5D e passará para um mundo de regeneração, deixando para trás definitivamente a condição de mundo de provas e expiações. Mais uma vez deixando claro que a 4D é parte da velha Terra, pois ao desencarnar, a alma sempre se dirigia para a dimensão localizada na própria psicosfera terrestre. Era apenas um grau acima de frequência que possibilitava a alma fazer uma avaliação de sua caminhada evolutiva. Como serão os sentimentos da quinta dimensão? Respondendo à pergunta aqui formulada, não é difícil compreender, uma vez que já foi dito tantas vezes que a condição para que a alma possa ascensionar, entre outros predicados, ao menos deve ter 3 deles bem firmados na sua consciência: o amor incondicional, a compaixão e o respeito. E entender que tais qualidades já devem ser praticadas agora, pois estamos na última encarnação na dualidade na Terra. Não iremos aprender isso na 5D. Devemos ter aprendido e estar praticando desde agora. Ainda há um certo tempo, mas não muito. Os chamados nos dizem que o tempo urge. Estamos de fato no tempo final da transição planetária e, por consequência, nos últimos anos para afirmar em cada consciência os sentimentos da nova Terra. Será essa a frequência mais elevada que dará a condição da ascensão. Então, não vamos esperar que tenhamos que aprender os sentimentos de 5D após entrar na quinta dimensão. Então, aqueles que estão na linha de tempo da nova Terra já sentem que não são mais as mesmas consciências de antes. Muitas coisas que antes eram ou pareciam normais, agora se mostram desnecessárias e dispensáveis. Cada ação praticada já traz um sentimento de amorosidade ou de desamor, de satisfação ou de culpa, de bem-estar ou de arrependimento. Todos aqueles que já sentem isso estão entrando na condição de ascensão.
Já compreendem que há um caminho de elevação e outro de peso que ainda puxa para baixo. Depende da escolha que cada um fizer para subir os degraus ou não desta escada de evolução da alma. A velha terra da competição, da ambição, do orgulho, da vaidade, da falta de amor compassivo e da falta de respeito contra qualquer ser ou coisa da criação divina está sendo dissolvida como frequência. Em seu lugar, a nova terra como mundo de regeneração, com frequências mais elevadas, ou seja, de 5D acima, está se consolidando rapidamente no atual momento da humanidade. Então, dizemos mais uma vez que os sentimentos da nova Terra 5D começam a ser desenvolvidos aqui ainda na transição. A alma precisa de uma frequência ao menos suficiente para poder passar pelo portal dimensional, pois sem essa vibração continuará com as velhas frequências e se alinhará com outra linha de tempo que levará para outros mundos 3D a fim de continuar a sua evolução. Uma vez ascensionada para a 5D, a alma ainda continuará a sua evolução, pois o movimento espiral do cosmo infinito e de seus universos e galáxias leva sempre infinitamente para uma caminhada que ainda não temos condições de compreender conscientemente. Mas não teremos mais que passar por mundos de provas e expiações, de dor e sofrimento, como aqui experienciado. Essa é a afirmação do alto que nos traz consolo e vontade de seguir em frente. Os sentimentos na quinta dimensão serão ainda mais elevados do que esses que cada um experiencia aqui e agora, e que garantem a frequência para ultrapassar o portal da ascensão. Serão ampliados indefinidamente e na consciência atual ainda não temos a capacidade de compreender a profundidade disso tudo. Lembrando que na nova Terra a frequência mínima será 5D, mas teremos 5 faixas dimensionais, ou seja, 5D, 6D, 7D, 8D e 9D. Na medida que a alma evoluir, todas essas frequências serão alcançadas. Os sentimentos da quinta dimensão continuarão numa escala ascendente, mas a base estará no último grau alcançado aqui, antes do final da transição. Obviamente não haverá nenhuma alma cujas vibrações estejam ainda alinhadas à frequência 3D. E isso já é uma grande vantagem, pois nunca mais haverá qualquer alma que possa trazer dor, sofrimento ou prejuízo para uma outra alma, ou mesmo para qualquer ser ou coisa da criação divina. Poderíamos dizer, numa comparação bem simples, seria como sair de uma noite tenebrosa, escura e tempestuosa para entrar num dia ensolarado e de completa paz. Eu sou Vital Frozi e minha missão é o esclarecimento. Namastê. Ficou claro para mim, e espero que para você também, essa nova vibração necessária. Ela é o amor, a empatia, a ética e o respeito. Mas como tudo está em nós e somente assim evoluiremos, há outras necessidades a serem alcançadas. Precisamos conscientemente nos libertar de 3 fortíssimas amarras que nos prendem desde o início dos tempos. Elas nos foram impostas e acabamos aceitando por inércia e por falta de conhecimento mais claro. E esses 3 pontos são os maiores pilares do nosso sofrimento e de impedimento da nossa ascensão. E eles são o apego, a culpa e o medo. E isso não diz respeito aos outros seres à nossa volta. Isso depende só e somente só de nós mesmos. Precisamos nos curar desses males e compreender que eles são os responsáveis que não permitem que amemos os outros. E essa cura é essencial para que também nos amemos e só assim amaremos os outros. Lembra-se disso? Amar os outros como a si mesmo? Eu vou dar um exemplo simples de tudo isso. O apego é o apego ao que se tem, matéria e corpo, e o medo de perdê-los. E também a culpa de deixar outros seres queridos com a sua ascensão. Vou falar mais sobre isso em breve, mas entenda que na ascensão será apenas você consigo mesmo. Um grande abraço, saúde e sucesso e até o próximo vídeo.